Sabe aquela música que parece que foi feita pra gente, que chega no momento exato da vida? Pois é. A nossa análise de hoje mergulha a fundo em uma canção assim. Depois de Vocês, Agora Eu, de Wagner Fernandes, é mais que uma música. É um verdadeiro mapa para o crescimento pessoal. É sobre uma despedida, sim, mas, acima de tudo, sobre um recomeço. E o coração de tudo isso está bem aqui, nessa frase. Depois de Vocês, agora eu. É forte, né? É aqui que a chave vira. É uma declaração poderosa que resume toda a jornada psicológica que a gente vai explorar. Aquele ponto de transição de viver para os outros para finalmente viver para si. Então, nosso percurso vai seguir 6 estágios, acompanhando a narrativa da própria canção. A gente começa com a ideia de individuação e vai até o destino final, que é se tornar o autor ou a autora da própria vida. Vamos nessa? Ok? Primeira parada. Para a gente conseguir entender a profundidade que essa canção carrega, a gente vai usar 3 lentes, 3 olhares diferentes. O da psicologia, o da psicanálise e o da filosofia. Cada um vai nos mostrar um ângulo único dessa jornada. E olha que interessante o que cada lente revela. Para a psicologia, a música é um retrato perfeito de um processo chamado diferenciação do eu. Para a psicanálise, ela simboliza o fim da nossa infância psíquica. E a filosofia a enxerga como um verdadeiro manifesto de autoria. Cada visão vai adicionando uma camada nova de entendimento. E aqui já vem a primeira grande sacada dessa jornada. O caminho para a libertação começa de um jeito que pode parecer surpreendente. O primeiro passo não é a briga, não é a rebeldia, é a gratidão. É um movimento que vem para curar, para permitir uma separação saudável. E esse verso é o ponto de virada. Eu libero vocês de serem perfeitos para mim. Pensa no peso que sai das costas com uma frase dessas. É o momento em que a gente para de exigir o impossível dos nossos pais e, ao fazer isso, a gente começa a se libertar da nossa própria dor. A psicologia dá um nome para isso, diferenciação do eu. E veja bem, não é sobre apagar o passado, fingir que ele não existiu. De jeito nenhum. É sobre se libertar dele com maturidade, com gratidão, para poder finalmente viver o próprio presente, assumindo a responsabilidade pela própria vida. Então, o ponto crucial é esse. O ato de libertar os outros da obrigação de serem perfeitos é, no fundo, um ato de autocura. É como se a gente tirasse uma mochila de pedras das costas para poder, enfim, seguir em frente mais leve. Bom, com essa base de gratidão bem estabelecida, a música avança para o seu momento mais poderoso, a declaração de autonomia, aquele grito de independência psicológica, o momento em que a gente assume de vez o nosso lugar de adulto no mundo. A psicanálise chama isso de o fim da infância psíquica. É como uma formatura da vida, sabe? E o processo é claro. Primeiro, agradecer pela vida que recebeu. Segundo, afirmar o próprio desejo como a nova prioridade. E terceiro, assumir a responsabilidade total pelas próprias escolhas e pelo próprio caminho. Isso mostra que a autonomia não tem nada a ver com rejeição. Muito pelo contrário. É um passo à frente que a gente só consegue dar porque existe um respeito profundo pelas nossas origens. Não é sobre lamentar o que foi, mas sim sobre celebrar a vida que está por vir. E a jornada continua, agora entrando numa dimensão mais filosófica, a busca pela autenticidade. É sobre como parar de procurar validação lá fora, nos olhos dos outros, para começar a encontrar e a ouvir uma verdade que vem de dentro. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Qual é a diferença entre uma identidade que é construída só para agradar, para receber aprovação, e uma identidade que é construída com base na verdade, naquilo que é genuíno? A filosofia deixa essa distinção bem clara. Buscar aprovação o tempo todo acaba criando uma identidade falsa, que funciona como um espelho para os desejos dos outros. Já a busca pela verdade, essa sim constrói uma identidade autêntica, guiada pela própria voz e alimentada por amor próprio. Tá, mas aí surge um nó, não é? Como é que a gente consegue se libertar do passado e, ao mesmo tempo, honrar as nossas raízes, a nossa história? Parece uma contradição, mas a música aborda isso com uma sabedoria enorme. A chave para desatar esse nó está neste verso. Com a força que me deram, sigo minha jornada. Percebe? O passado deixa de ser um fardo, um peso e se transforma na fundação, na fonte da força que a gente precisa para construir o nosso próprio caminho. A história familiar vira base, mas não destino. E como a gente honra essa história na prática, é um processo ativo. É usar a vida que recebemos em seu máximo potencial. É aprender com os erros do passado para não repeti-los. É se tornar a prova de que um final diferente, mais feliz, é possível.
No fim das contas, o maior ato de honra é simplesmente viver bem a própria vida. E assim, a gente chega ao nosso destino final, o ponto onde todos os temas que a gente viu, gratidão, autonomia, autenticidade e honra, se encontram e se unem numa mensagem final poderosíssima sobre autocriação. Dá para resumir essa jornada toda em uma bela distinção. A vida é uma combinação de herança, que é a força, a vida, a fundação que nos foi dada, e de criação, que é a estrada, a estrutura que cada um de nós constrói com as próprias mãos. A lição que fica então é esta: a história de uma vida não é um destino que a gente precisa seguir, mas sim uma narrativa que está esperando para ser escrita. A caneta está na mão de quem vive. E a análise dessa música incrível nos deixa com essa reflexão no ar. Essa jornada de se libertar do passado para criar o próprio futuro é universal. E ela nos provoca a pensar: qual é a história que cada um de nós está escrevendo a partir de agora? Seja alegria, carinho, dureza ou solidão, foi a vida que chegou, e isso basta de doação. Abençoo o que recebi, sou também quem escolhe. No campo da existência, minha vida me recolhe. Vocês foram o começo, o rio de onde eu vim, mais o mar que eu busco, quem navega sou eu, enfim. A vida veio de